Eu sou Rafael Botelho, eu sou ortopedista e traumatologista com subespecializações em pés e tornozelos. Se o local da sua dor é nessa região aqui do peito do pé, popularmente conhecido, que é o dorso do pé, principalmente se for relacionado a edema, um inchaço nessa região, e a dor principalmente é na parte mais lateral aqui do pé, na borda externa, é muito provável que você esteja diante de uma situação que é uma doença chamada de sobrecarga lateral, ou também cientificamente conhecido como fratura ou sobrecarga por estresse. O que é isso? Basicamente, todos os nossos ossos eles estão em constante formação e reabsorção. E toda vida que tem um estímulo muito grande, uma sobrecarga de algum desses ossos, por motivos variáveis que eu vou falar, esse osso, ao invés dele ele ser formado e reabsorvido numa proporção equivalente, ele é mais reabsorvido do que formado, e isso gera uma fraqueza, consequentemente uma dor nessa região, e em alguns casos eles chegam até fraturar com um trauma de pequena intensidade. E o que é que pode causar essa sobrecarga nesses ossinhos do pé que chamam metatarsos? E podem existir deformidades no pé, no caso as principais que podem gerar essa sobrecarga, o joanete ou a pisada supinada, ou pé cavo, são as duas principais. Isso ocorre porque na pisada supinada, que é o pé cavo, na qual a pessoa pisa mais com a parte de fora do pé, a carga que era para passar nessa região medial aqui do pé, ela acaba sendo transferida para a parte lateral e sai desse osso mais grosso que chama primeiro metatarso, no qual 1/3 da carga é para passar nele, e é jogada para esses ossinhos menores, que eles não foram feitos para receber tanta carga. Cada ossinho desse é para receber só 1/6 e acaba recebendo mais. E isso faz com que esses ossinhos sejam mais reabsorvidos do que formados e gere essa situação de dor e edema. Da mesma forma, o joanete, a partir do momento que esse primeiro metatarso ele abre, ele se desvia aqui medialmente, e o hálux ele vai se desviando lateralmente. Quando esse primeiro metatarso ele desvia medialmente, ele perde a função, Ele fica um raio insuficiente. A carga que era para passar nele também de 1/3, como eu falei, é desviada também para esses ossinhos menores, desencadeando essa situação. Mas existem outras causas também. Treinamentos muito intensos, principalmente em praticantes de atividades físicas intensas ou que estão treinando para competição. Isso é muito comum em atletas militares que marcham muito ou dançarinos. Também pode predispor essa situação. Progressão de treinamentos muito intensos, acima de 10% por semana, eles também geram essa sobrecarga nesses ossinhos que chamam metatarsos. Da mesma forma, treinamentos em terrenos irregulares, em solos que não sejam planos, também sobrecarregam esses ossinhos. Da mesma forma, a utilização de calçados inadequados durante essa prática de atividade física. A gente vê de tudo, vê gente treinando de havaianas ou até de sapatênis, e isso não é certo, porque sobrecarrega, não distribui a carga no pé tão bem. Ou mesmo tênis que teoricamente eram para ser tênis de qualidade, mas tênis com solado muito maleáveis, ou tênis muito antigos que já perderam o poder de absorção do impacto, também pode predispor isso. E existem também características metabólicas. Por exemplo, quem tem osteoporose, já tem o osso mais enfraquecido, também está sujeito a isso. Mulheres na menopausa, distúrbios de hormônio de tireoide ou então deficiência de vitamina D, todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. Quais são os principais sintomas então disso? Uma dor, como eu falei, no dorso do pé, no peito do pé, principalmente na parte mais lateral, mais na parte de fora aqui do pé, que piora tipicamente após a atividade física ou após longos períodos de pé, e melhoram também com o repouso. E tipicamente a dor pode ser tão intensa que ao deambular, ao andar, essa pessoa não consegue andar normal, ela anda com a marcha que a gente chama do andado, de uma marcha claudicante, que ela anda mancando pela intensidade dessa dor.
E como confirmar isso? Primeiro de tudo, tem que procurar um ortopedista, de preferência com subespecialização em pés e tornozelos, para fazer esse diagnóstico clínico e esse mesmo médico solicitar alguns exames de imagem. Tipicamente, nós solicitamos 2 exames, o raio-x do pé e do tornozelo com carga, para a gente ver se tem alguma deformidade, no caso joanete ou a pisada supinada ou pé cavo, e ver se já tem alguma fratura, né? Como eu falei algumas vezes, pode até o osso fraturar com um trauma de menor intensidade. Mas muitas vezes no raio-x ele dá somente essas alterações da pisada, né? Não dá nada de fratura. E o exame mais sensível que a gente solicita é a ressonância magnética do antepé, dessa região onde está dolorida, em que ocorre o surgimento de um edema ósseo, né? Que é mostrando que o osso está inflamado, caracterizado, né? A gente chama na radiologia de hipersinal. Esse osso ele fica inchado e fica mais brilhante a ressonância. E quais as medidas iniciais podem ser tomadas? A primeira medida deve ser a troca dos calçados. Como eu falei, os calçados muito flexíveis, né? Eles não ajudam a uniformizar a carga que passa no pé e deixa com que algumas áreas sejam sobrecarregadas. Então tem que evitar calçados muito flexíveis. Então, no caso, os homens devem evitar sandália japonesa, sapatilha ou sapatênis, priorizar utilizar o quê? Sapatos sociais, né? Que o solado é mais firme, né? Em detrimento dos sapatênis, por exemplo, que o sapato é muito maleável, ou os tênis de corrida também, que são bons calçados. E se for utilizar uma sandália do solado mais espesso, que seja um solado mais firme. Da mesma forma, as mulheres também têm que evitar calçados muito flexíveis, então tem que evitar sandália japonesa, sapatilha ou a rasteirinha e priorizar utilizar sapatos do solado firme, né? Pode ter até um saltinho pequeno atrás, não tem problema, então seria tipo Anabela ou uma plataforma, mas pode ser também tênis ou bota. A adequação das atividades físicas também é muito importante nessa doença. Como a gente viu, a intensidade da atividade física ela está muito ligada à gênese dessa doença. Então, o ideal é trocar temporariamente, demora em torno de 45 dias para os sintomas regredirem. Então, a troca temporária dessas atividades físicas, né? Então, ao invés de fazer atividades de impacto, no caso, caminhada, corrida, treino funcional, atividades esportivas em geral ou a dança, trocar temporariamente, né, em torno desses 45 dias por atividades menos intensas. Então, ao invés de caminhar, correr, pode fazer uma bicicleta ou elíptico. Ao invés de fazer uma atividade esportiva, pode fazer uma musculação, pode fazer também exercícios na água, hidroginástica, natação ou mesmo pilates. Todas são excelentes atividades que não sobrecarregam esse pé. E por último, quem tem alterações na pisada, por exemplo, a pisada supinada, né, que é o pé cavo, que joga a carga para a parte lateral do pé e gera essa doença, existem palmilhas corretivas para quem tem esse tipo de pisada. O segredo dessa palmilha é o desnível, né? Existe a parte de fora, ela é mais elevada do que a parte de dentro. Então, se a pessoa pisa com a parte de mais com a parte de fora, essa cunha ela joga o peso para a parte de dentro e ajuda a distribuir melhor a carga nesse pé. E nunca esquecer, sempre procurar o ortopedista com subespecialização em pés e tornozelos para fazer esse acompanhamento, pois em alguns casos não existe uma melhora inicial com esse tratamento e precisa ser feito algum tratamento cirúrgico, né? Quando já existe fratura, que essa fratura seja fixada, ou então quando tem alguma deformidade, que essa deformidade seja corrigida, né? Com as técnicas minimamente invasivas, esses pós-operatórios, essas reabilitações, elas melhoraram muito, então vale a pena discutir isso com o seu ortopedista também. Tudo bem? Obrigado.